fez na apresentação dela traz um pouco assim, um pouco do que vai ser o trabalho que eu vou apresentar para vocês, que na verdade é um pequeno recorte que eu fiz da minha monografia que eu defendi no ano passado, em 2015, nas Ciências Sociais aqui na UFMG, e que é que também serviu como um projeto agora do mestrado que eu estou desenvolvendo. E aí, então, na minha monografia, eu estudei os grupos do Santo Daime na região metropolitana de Belo Horizonte e dentro de uma perspectiva de pensar a ideia de tradição, que é um conceito bem complexo e bem também controverso dentro da antropologia, mas pensar a ideia de tradição dentro do Santo Daime também e nos diferentes grupos que eu observei, que eu pude observar na região de Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, para esse trabalho, eu fiz um pequeno recorte da minha monografia. E vai ter um pouco a ver com essa última pergunta que a Kátia fez, né? De que modo que a música pode nos ajudar também a compreender essas outras dimensões também da doutrina do Santo Daime. Então, meu trabalho é sobre o Santo Daime, né? E fazendo uma breve introdução, apesar da maioria das pessoas aqui conhecerem o Santo Daime, mas vou fazer uma breve contextualização do meu trabalho. E o Santo Daime, então, é uma religião que surgiu na Amazônia, né, no Acre mais especificamente, na década de 30. O fundador foi o Raimundo Irineu Serra, que era um negro maranhense e neto de escravos. Após a passagem do conhecido então como Mestre Irineu, né, que era o Raimundo Irineu Serra, um dos seguidores dele, que era o Sebastião Mota de Mello, que passou também a ser conhecido como Padrinho Sebastião, ele se tornou um dos líderes mais proeminentes do Santo Daime e que foi o principal líder que promoveu uma expansão do Santo Daime para o Brasil e para outros países também. Ele que fundou inicialmente uma instituição que era conhecida como Ceflures e que hoje em dia tem outro nome que é ICEFLU. Então, quando eu falar da ICEFLU, é essa instituição, essa igreja que foi fundada pelo Padrinho Sebastião e que teve um movimento que a gente chama de, aqui, assim, que é um termo só para simplificar essa compreensão de expansionista dentro da religião do Santo Daime. O centro que foi fundado pelo Mestre Irineu, que se chama Alto Santo, ele ainda existe hoje em dia em Rio Branco e sob atualmente a liderança da viúva dele, que é a Peregrina Gomes Serra, Madrinha Peregrina. Então, quando teve o falecimento do Mestre Irineu, formaram-se várias dissidências desse centro original, do Alto Santo. Algumas delas mantiveram o referencial ritual e litúrgico dentro de um segmento daquele trabalho que foi desenvolvido pelo Mestre Irineu. E elas, hoje em dia, esses segmentos, esses centros que foram dissidentes a partir do Alto Santo, mas que continuam procurando manter aquele segmento que foi fundado pelo Mestre Irineu, hoje em dia eles se autodenominam tradicionalistas. Que a gente pode chamar também, entre aspas, de ortodoxos. Embora essa também seja uma palavra um pouco controversa, mas só para a gente entender no sentido mais amplo como que é esse segmento deles. E a partir da liderança, então, do Padrinho Sebastião, formaram-se vários centros, né, que foi essa que a gente chamou de expansionista. Então, vou usar aqui essas categorias só para a gente compreender, embora elas não sejam muito exatas, para compreender essa noção do que formam esses centros. Então, teve esses que são um pouco mais ortodoxos, que a gente chama de ortodoxos, que seguem essa linha ritual litúrgica dentro do segmento deixado pelo Mestre Irineu, e esses que são mais expansionistas, que vieram a partir dessa fundação do Sebastião, da liderança do Padrinho Sebastião, e que são, então, expansionistas nesse sentido de expandir esses fundamentos da doutrina do Santo Daime pelo Brasil e pelo mundo, para outros países também. E, então,
eu estou fazendo essa introdução aqui porque essa introdução ela também tem a ver com o ponto que a gente vai chegar nesses centros que estão situados hoje em dia na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Vou falar assim, na região de Belo Horizonte, aí vocês já entendem que está falando da região metropolitana. Então, esses centros que inicialmente se vincularam à ICFLU, essa organização, né, que foi fundada pelo Padrinho Sebastião, muitos deles, com o tempo, eles se tornaram independentes institucionalmente daquela instituição, dessa instituição. E no cenário atual, existem muitos grupos diferentes que surgiram a partir desse movimento expansionista do Padrinho Sebastião, que alguns deles vieram diretamente a partir do movimento que ele iniciou e outros não, que são independentes, mas que buscam suas referências rituais. Então buscam as referências no ritual, na liturgia, nessa, vamos dizer assim, linha, nesse segmento expansionista que o Padrinho Sebastião iniciou. Então, mais ou menos essa contextualização geral. E falando um pouco agora do cenário da região, então, de Belo Horizonte. Hoje em dia, na região metropolitana, existem muitos grupos do Santo Daime que surgiram a partir dessa influência, dessa vertente que a gente está chamando aqui de expansionista. E posteriormente, ao adentrarem nesse cenário do Santo Daime, então esse cenário engloba um cenário nacional, né, de vários centros que estão no Brasil e também hoje em dia mais global, com centros que também fora do Brasil, em outros países. Eles também começaram, esses centros de Belo Horizonte também começaram a buscar múltiplas referências e matrizes sobre o ritual e a liturgia. Então, estou falando agora mais especificamente dentro do ritual. Né? Então, esses grupos de Belo Horizonte também começaram a buscar outras referências. A minha pesquisa, ela correu em 3 centros do Santo Daime, na região metropolitana. Então, só me situando agora, eu sou fardada do Santo Daime, e eu utilizei a minha experiência nestes 3 grupos como trabalho de campo, para minha pesquisa na antropologia. Então, eu frequentei estes 3 centros que fazem parte da minha pesquisa, que estão na região metropolitana, num período de 12 anos, que compreende de 2002 até 2014. Então, só falando brevemente, poderia falar mais sobre esses aspectos, mas só para situar mesmo. E para essa exposição, agora, eu vou omitir os nomes destes centros, porque os dados que eu colhi, eu considero que eles ainda estão em processo de análise. E o meu objetivo não é expor esses grupos nas características deles, mas refletir sobre a dinâmica que está envolvida na relação que existe entre eles, que é o que eu vou procurar expor aqui. Então, para isso, eu vou chamar esses grupos do grupo 1, grupo 2 e grupo 3, considerando que eles são também os grupos mais antigos da região de Belo Horizonte. Então, são os 3 grupos mais antigos da região. E, por ordem, então, o grupo 1 é o grupo mais antigo, o grupo 2 é o que vem em seguida, e o grupo 3 é o grupo mais recente dentro desses 3 grupos. E também queria chamar a atenção nesse posicionamento que, assim, as minhas observações são com base na minha experiência com esses grupos. Elas estão circunscritas e contextualizadas nesse período de tempo, que vai de 2002 a 2014, quando eu frequentei esses grupos, e que, assim, muitos desses aspectos podem não corresponder ao que acontece à realidade desses grupos atualmente. Até mesmo porque, durante esse período de tempo, que é um período relativamente até longo, eu observei que aconteceram muitas mudanças dentro desses grupos de ritual e de liturgia também. Então, é uma pesquisa que ela está bem circunscrita dentro da minha observação e também daquilo que eu pude apreender das falas nativas das pessoas que estavam ali e da minha leitura que eu fiz dessas falas também. Então, esse trabalho específico ele não envolve assim, entrevistas ou uma fala direta desses nativos, dessas pessoas, mas a partir de conversas que eu tive com
com as pessoas, nos contextos, com as lideranças, com os nativos, que eu vou colocar vou pontuar algumas coisas desses grupos. Então, o que interessa mais para esse estudo é, mais uma vez, essa dinâmica que existe entre esses grupos dentro de um recorte que eu vou fazer. Então, na minha pesquisa, eu peguei alguns aspectos desses grupos para poder olhar de uma forma comparativa, para a gente poder colocar em perspectiva a percepção e a concepção que eles tinham do que é tradicional dentro do Santo Daime. O que eles consideram como tradição, né? O que é tradicional, quais são as visões que eles têm do que é tradição dentro do ritual deles. Então, para poder simplificar um pouco a exposição aqui, eu resolvi fazer um recortezinho dentro da área da música. Por quê? Porque, assim, como a Kátia mencionou, a música dentro do Santo Daime, ela é estruturante do ritual mesmo. Então, a música, ela é como um fio condutor também, que vai orientar a experiência religiosa dentro do contexto do Santo Daime, dos rituais do Santo Daime. Então, por essa importância da música, eu fiz um recorte do meu trabalho, que o meu trabalho avaliava também outras questões dentro da religião, mas dentro da música. Então, são também, na verdade, também uma análise, uma exposição bem simplista, assim, porque são muitos os fatores que interferem também na execução da música dentro do ritual. Eu vou falar de uma forma bem simplista, de um ponto de vista que pretende ser um pouco mais técnico do que nativo. De um nativo que colocou para ela a música, não é música, né, do ponto de vista da gente que vê de fora como música, mas é uma outra coisa, né? Então, aqui, estou colocando do meu ponto de vista, de quem está vendo, como música que orienta o ritual. Observando como que ocorre a dinâmica. Mais uma vez, a palavra-chave aqui pra gente é a dinâmica da música. Então, eu vou colocar alguns elementos básicos, tentando ser bem resumida, desses grupos, de como que eles orientam a música dentro do ritual deles. Então, primeiramente situando a matriz de referência. Então, vocês lembrando, eu fiz mais ou menos uma contextualização dessas matrizes de referência que existem no universo do Santo Daime, né? A linha do Padrinho Sebastião, a linha do Mestre Irineu, uma considerada um pouco mais ortodoxa, outra um pouco mais expansionista, mais aberta a mudanças, a novos elementos. Então, o grupo 1 em Belo Horizonte, ele tem uma matriz, uma referência, que ela tem um pouco das duas referências. Ela procura juntar um pouco da linha do Mestre Irineu e também um pouco as normas de ritual da ICEF. O grupo 2 já procura mais tá dentro daquilo que seria a linha do Mestre estritamente. E o grupo 3 é um modelo ritual mais baseado na linha do Padrinho Sebastião, mas que procura seguir as suas normas de ritual, mas com um pouco mais de flexibilidade. E aí, entrando um pouco no estudo, que seria o estudo dos hinos, que é como são chamadas as canções, as músicas dentro do Santo Daime, o grupo 1, ele procura, por exemplo, porque quando você tem um hino, você tem referências de estudo daquele hino, gravações através das quais você vai aprender a forma de cantar aquele hino, a forma de tocar ele também, a execução, né, da música daquele hino. Então, o grupo 1, ele procura seguir os zeladores desses hinários. Os zeladores são pessoas que foram encarregadas de procurar preservar a memória do que seria aquele hino musicalmente quando a pessoa o recebeu, porque é considerado que o hino não é uma composição musical, mas que ele foi recebido espiritualmente. Então essa pessoa tem essa função de tentar preservar ao máximo possível a forma daquele hino, como ele foi recebido.
e esse grupo procura manter uma fidelidade a esse estudo. Ao mesmo tempo, também, esse grupo, ele procurava cantar os inários, tanto dessa linha do Padrinho Sebastião e alguns inários também que eram da linha do mestre. Esse grupo também canta alguns inários que são considerados dentro dessa linha. O grupo 2 é um grupo um pouco mais ortodoxo, ele procura seguir a linha do mestre, como eu falei, e ele faz um estudo melódico dos zeladores, de como cantar e de como tocar através dos zeladores, mas, porém, ele canta também alguns inários que são dessa linha expansionista, como, por exemplo, o inário do Padrinho Sebastião, o inário da Madrinha Rita, que é a esposa do Padrinho Sebastião. Só que aí, quando entra no estudo rítmico nesse inário, desses hinos, ele mantém esse grupo, a forma rítmica e cadência dentro daquele estudo que ele tem da linha do mestre. Então, não sei se tu sabe, se eu estou conseguindo explicar isso tudo bem, mas, ou seja, você tem já uma mistura um pouco. Eles estudam o jeito de cantar o hino de acordo com a fonte. Só que na hora que eles vão executar aquele hino musicalmente, o ritmo que eles vão tocar é de acordo com a linha que eles estão seguindo, não necessariamente com aquela zeladoria do hino. Então, já tem um pouco uma bricolagem aí dessas referências. E o grupo 3, que é um grupo que segue um pouco mais esse modelo expansionista, ele fez uma mistura um pouco diferente também, que a gente chama assim uma mistura mais híbrida. Então, por exemplo, esse grupo optou por seguir o estudo dos zeladores apenas para as repetições dos hinos, porque os hinos têm determinadas repetições durante eles. Então, esse grupo segue aquelas repetições pelos zeladores. Porém, o modo de cantar, esse grupo já não segue pelos zeladores, esse grupo segue pelo modo de cantar da Iceflu. Então, houve as gravações da Iceflu para cantar como a Iceflu, mas as repetições pelos zeladores. E, ao mesmo tempo, esses grupos também seguem esses inários oficiais que são cantados pela linha da Iceflu do Padrinho Sebastião e canta também alguns hinos do segmento do mestre. E tem ainda uma outra característica peculiar, porque o ritmo, no caso desse grupo 3, que eu estou chamando de grupo 3, é um ritmo também que eu considero, na minha observação participante, que foi desenvolvido dentro daquele grupo. Ele não é nem o ritmo lá do mapeade, como é feito no mapear, nem o ritmo lá das linhas do mestre. Ele é um ritmo próprio, como foi desenvolvido na casa, de uma maneira que eles acham mais adequada para poder executar os inários. Então, o que a gente vê com isso? Que existe uma bricolagem, uma forma de executar esses inários que traz essas referências, que mistura elas de acordo com o que cada um acha que seja ou melhor ou mais adequado para aquele centro onde está acontecendo. E aí, o que vai se implicar isso para a gente nessa questão, então, que eu vou entrar agora, tentar entrar, porque meu tempo já esgotou? O tempo já esgotou, mas na questão da tradição. Por quê? Aí o que acontece a partir disso? Acontece que esses grupos começam a articular, enquanto discurso que eles fazem de si próprios e dos outros grupos, estes elementos, que no caso eu estou pegando aqui como exemplares dentro da música, para formar suas identidades. Então, por exemplo, um grupo vai dizer, eu canto o inário do mestre de acordo com a linha do mestre. O outro vai dizer, eu canto conforme a Iceflu, conforme as Ceflures, porque eu posso receber pessoas que cantam assim também. Ah, não, eu canto conforme os zeladores. Ah, eu faço as repetições conforme os zeladores. Ou seja, isso começa a formar um campo onde um se diferencia do outro de acordo com a tradição a qual ele está se vinculando. Só que essas tradições também é um jogo de tradições, também é uma bricolagem, é uma colagem que é feita nesses grupos, assim, não é que é uma coisa consciente, isso faz parte da minha análise, né? A partir de que eles têm contato com essas múltiplas referências. Então, o que acontece? Isso gera uma certa tensão nesse campo, entre os grupos, onde o que a gente vê num plano de fundo é uma disputa também que acontece entre os grupos por essa identidade, né, de
como eles se diferenciam uns dos outros, como eles se distanciam ou se aproximam uns dos outros, e também com esses outros grupos que estão lá no norte, que são essas referências. Então, porque se um grupo fala, por exemplo, que ele segue a linha do mestre Irineu, ele está se vinculando politicamente àqueles grupos lá do norte que tem um determinado segmento, que tem determinadas ideias, que tem uma determinada orientação dentro do seu trabalho. Então a situação toma um plano mais político dentro desses grupos mesmo, dentro desse campo onde esses grupos convergem, onde eles existem e onde eles estão então tentando, a partir, aí pegando esse exemplo da música, como que através da música, como através dos hinários, eles procuram construir as suas tradições e ao mesmo tempo legitimar as suas tradições, só que sempre um em contraposição ao outro, em diálogo com o outro. Então, é dentro desse diálogo, é dentro dessa contraposição, dessas tensões, que se dá essa formação dessa identidade, essa busca de uma legitimidade. Então, o que o meu trabalho procurou, assim, acabei passando por essa parte importante muito rápido, mas era refletir sobre isso, sobre essa dinâmica, que é uma dinâmica também política, de formação de identidade, que existe nos grupos a partir dessa questão dos elementos que fazem parte do ritual e de outros elementos também doutrinários dentro do Santo Daime.